Um belíssimo retrato do jornalismo brasileiro, da cultura brasileira, daquele período do final da ditadura e do início do período democrático, dessa transição da ditadura para a democracia. É disso que fala o documentário Não Estávamos Ali para Fazer Amigos. E é sobre este filme que falamos no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, domingão, temos dica cultural. Sim, meu filho, sim, minha filha, porque você sabe, eu tenho um compromisso com você e o compromisso é publicar vídeo todo dia. Mas todo dia mesmo, Pablo? Sim, é todo dia, de domingo a domingo, de segunda a segunda, eu tô por aqui no youtube.com/Pablo Costa, trazendo aqueles conteúdos que eu sei que você gosta. Cultura, democracia, cidadania, história, política e tudo mais se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Então se inscreva agora aqui no canal, se inscreva, porque você ganha os conteúdos e eu ganho a sua nobre companhia. É uma troca justa, não é? Você se inscreve e todo dia recebe os conteúdos aí, por isso que você tem que ativar as notificações. Clica no sininho, porque os conteúdos batem na tua porta. Assim que eu publico, você é avisado. Beleza? Não estávamos ali para fazer amigos. Filme, um documentário, cuja a direção é de Miguel de Almeida e Luiz R. Cabral. É um belíssimo retrato, que é um belíssimo recorte do que era aquela transição dos anos de chumbo para a democracia do início dos anos 80, no foco do caderno Ilustrada da Folha de São Paulo. Por que Ilustrada? Porque, inegavelmente, o jornalismo cultural mais iconoclasta daquele tempo. O Hélio Estrada conseguiu botar ali o dedo em diversas feridas e conseguiu criticar, de certa forma, mitos absolutamente intocáveis. Não tinha pra ninguém, velho. Era porrada pra todo mundo. E tem histórias deliciosas, muito saborosas do período, como por exemplo quando o Fagner meteu a porrada num repórter da Ilustrada por conta das críticas ácidas que ele fazia que o jornal, nem é culpa particular do repórter, coitado, era de toda a equipe que tinha um olhar muito crítico e às vezes essa crítica partia até pra maldade de um período, de um contexto. E aí você ouve os jornalistas e você ouve os agentes culturais refletindo sobre esse período. Então, assim, um belíssimo trabalho de entrevistas em que figuras históricas são ouvidas sobre esse período, agentes desse momento, quando, por exemplo, o Nazi se reuniu com um grupo de roqueiros do underground paulista, emergente underground paulista, do início dos anos 80, para ir lá ter uma reunião com a Ilustrada por conta de uma crítica que o Pepe Escobar havia feito à cena de São Paulo. Você tem fala de Arrigo Barnabé, você tem fala de Arnaldo Antunes, você tem fala de Rui Castro. É muita gente relevante dando entrevista para este documentário. O legal, ele está completo, a íntegra dele está no YouTube, então é fácil você assistir, basta clicar, já vai estar naturalmente linkado aqui na descrição do vídeo a obra inteira para você assistir, entendeu? Eu assisti recentemente e recomendo muito. Eu tenho uma relação muito particular com a Folha de São Paulo, né? Porque criado aqui em Goiânia como sou, a minha tia Vi, a irmã mais velha da minha mãe, ela assinava a Folha de São Paulo. Então, eu, no final da tarde, eu lanchava na casa dos meus avós e a minha tia chegava do trabalho e lanchava também, ela trazia o jornal para mim. Então, eu começo a ter contato com o jornalismo nacional, porque em casa o meu pai lia muito o Popular. Então, o Popular, eu já tinha acesso ao Popular, o Diário da Manhã também, mas mais o Popular, em casa. A Folha de São Paulo foi por meio da tia Vi. E eu começo a ler e eu pego o final dessa transição, desse tipo de jornalismo praticado pela Folha de São Paulo. E depois entra o folhetim, né, que era um caderno direcionado a jovens, muita música, muito comportamento, que eu realmente adorava e lia muito. Então eu tenho uma vinculação sentimental, pessoal, com a Ilustrada, com a Folha de São Paulo, com o folhetim, porque fez parte da minha formação. Então talvez se hoje eu exerço o jornalismo enquanto ofício, é o que coloca, o que paga minhas contas, coloca pão na minha mesa, a Folha de São Paulo tem um percentual de responsabilidade nisso aí, porque ela molda o meu olhar desde a infância, quando a minha tia Vi chegava com o jornal em casa e eu desesperado para ler as coisas que ele publicava, os quadrinhos, né, do pessoal o Angeli, Laerte, Glauco, rapaziada do Atlético Baiano toda publicava no Ilustrado e tudo mais. Então eu ia com muita sede ao pote naquele manancial de informações
E nunca é bom, nunca é demais lembrar em tempos pré-internet, né? Quando a informação tinha muita dificuldade de ser acessada, não era trivial hoje que você coloca no Google e você tem bibliotecas do mundo inteiro ao seu dispor. Era outro contexto histórico para o meu caso, né? Um garoto sedento por informação de uma capital periférica do Brasil como Goiânia é até hoje. O filme também é interessante para você entender meio que a dinâmica interna de uma redação, sabe? E naquele contexto em que a ala cultural do jornalismo brasileiro tinha muita reverência aos cânones da chamada, da suposta cultura brasileira dos anos 60, que havia sido tomada uma porrada muito forte, muito impactada pela ditadura militar. Então, existia um conflito de visões entre a juventude, que estava iniciando seu trabalho na Ilustrada, com aqueles cânones do jornalismo que vinham dos anos 60, que queriam reconstruir a história, religar a história, como se não tivesse um hiato, ali, um cruel hiato, um pesado hiato, um autoritário hiato nesse período de transição e queria recolocar como se em 64 tivéssemos, não compreendiam que já estávamos no início dos anos 80, era outro mundo, completamente distinto daquele quando a ditadura cerceia as liberdades, cerceia as expressões artísticas, cerceia o próprio fazer jornalístico. Então é muito interessante observar esse conflito de gerações dentro das próprias redações, o conflito de visão que muitas vezes o artista quer ser, ele reclama de espaço na mídia, mas o espaço para ser incensado, para ser aplaudido, não espaço para ser criticado, insisto, algumas vezes até com alguma dose de maldade, que era o que se exercia na Ilustrada, e isso fica claro no filme, que nem sempre eles iam de coração aberto para ser sensibilizado pela obra. Tinha um quê de jornalismo militante para dar início a um novo tipo de manifestação artística, que eles acreditavam que fosse o mais legal, mais contemporâneo, o que se conectava geracionalmente falando a eles. É muito interessante o filme nessa perspectiva de você observar como essas coisas se constroem, como essas coisas se dão e que nem sempre os critérios de pauta eles são exatamente de interesse público. Tem um quê de gosto pessoal, tem um quê de perspectiva, de subjetividade nos recortes, nos olhares. Isso fica muito claro quando você vê as entrevistas dos jornalistas, alguns fazendo um meia-culpa muito sincero, se expondo ali da sua formação, do seu passado de forma muito sincera, vale a pena. E você vê o ranço dos artistas que só querem um aplauso fácil. Eles não querem exatamente que sua obra seja escrutinada. Eles não querem o escrutínio. Eles preferem realmente o aplauso e uma publicação de releases. O que parece muito o que é feito nas redes sociais atualmente. O filme, ele é de 2015, né? Ele estreou no 10º Festival de Cinema Latino-Americano em São Paulo e agora, né, ele está disponível na íntegra aí no YouTube. Então, assim, eu recomendo. Você me acompanha aqui no canal, naturalmente você se interessa por esses assuntos, né? Você não estaria aqui se não se interessasse por esses temas, né? E o Miguel de Almeida, um dos diretores, ele é parte intrínseca da construção dessa Ilustrada, porque ele foi do jornal, ali ele trabalhou no Ilustrada de 1980 a 87. Então é meio que ele contando a história da vida dele também. Existe esse olhar para ele próprio, né? Uma geração que estava sendo impactada pela arte internacional e não tinha realmente aquela mesma, insisto nessa palavra, reverência ao que a geração das redações dos jornais, dos cadernos culturais dos anos 60 tinha. Era um outro olhar. Isso fica muito claro, por exemplo, quando você vê a fala de um Jean Francisco Guarnieri, de um Chico Buarque, que tinha um determinado tipo de visão, enquanto vem outros agentes mais contemporâneos com outro olhar sobre o que é a cultura brasileira, sobre o que deveria ser abordado no episódio no que deveria ser abordado no caderno cultural. Esse repórter, inclusive, que apanhou do Fagner, é o próprio diretor do filme, né? É o Miguel de Almeida, que é quem o Fagner dá um chute na bunda, segundo o próprio fala. Vale a pena ver. Aí tem a treta do Nazi com o Pepe Escobar, tem a treta do Caio Túlio Costa com Caetano Veloso, em relação ao filme Cinema Falado, que tomou uma porrada digna de um texto muito pesado na Folha de São Paulo. Vale muito assistir o filme. Tá na íntegra no YouTube, ou seja, é moleza, cara, não vai lhe custar nada. E você vai ter um olhar mais crítico
sobre como é construída a pauta cultural e como o artista muitas vezes não deseja de fato um jornalismo independente, ele deseja a bajulação. Muito interessante assistir esse filme, recomendo. Essa é a dica cultural deste domingão. Se você gostou, se assistiu o vídeo até aqui, like. O link do filme está disponível aqui. Deixe seu joinha, é muito importante para que o algoritmo reconheça. O link do filme está aqui para você assistir. Compartilhe aí com a sua rapaziada no Zap, mande esse vídeo adiante. E também ative as notificações para ficar sabendo sempre quando pinta coisa nova por aqui. Beleza? Amanhã estou de volta com outro vídeo, a análise política do dia. Dica cultural volta quando me der na telha. Sempre aos finais de semana, alguma coisa da cultura, alguma coisa que eu assisti, que eu recomendo, eu deixo a dica aqui pra você, beleza? Meu velho, um excelente domingão pra você, eu termino com aquele clássico. É nóis! Valeu!